Roberto Costa. Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria iniciar aqui agradecendo ao senador Rubem Figueiró, que muito gentilmente me cedeu a sua vez, trocamos aqui, fizemos uma permuta. Eu tenho, nesse momento, 2h30, um compromisso na Presidência da República para tratar de um projeto que tramita na CAI e eu quero agradecer a Vossa Excelência pela gentileza. E me comprometo a lutar por recursos para o Mato Grosso do Sul, com certeza. Bom, mas, senhora Presidenta, eu ocupo a tribuna na tarde de hoje para comentar um pouco o cenário político nacional e do próprio estado de Pernambuco nesses últimos dias. Acho que a primeira coisa importante de nós aqui registrarmos são os resultados das pesquisas eleitorais que foram feitas, eleitorais e de avaliação de governo, que foram feitas nesse último final de semana, pouco antes do final de semana, e que são muito representativas do sentimento da população brasileira nesse momento. Obviamente que ninguém considera que pesquisa eleitoral, nesse momento, tenha a importância que tem em outros momentos mais à frente, quando a disputa já está posta. Mas, naturalmente, que depois de todo um processo que nós vivemos no Brasil, de grandes manifestações populares, de questionamentos às instituições, e onde a política e os políticos foram fortemente questionados, nós vemos hoje a presidenta Dilma, que foi aquela que mais sofreu o impacto da perda de popularidade dos políticos, das instituições, vir se recuperando gradativamente de forma consistente. Inclusive, as duas pesquisas divulgadas nesses últimos dias, uma do Datafolha e outra da Vox Populi, mostram que em todos os cenários, praticamente, a presidenta Dilma tem condições de vencer ainda no primeiro turno. Mais do que a relevância da pesquisa nesse momento, o que nos importa é o fato de que isso, que é uma tendência desse momento, revela que o povo brasileiro tem a compreensão de que o país está no caminho certo e que não pode desse caminho se desviar. É um reconhecimento da população às conquistas do governo Lula, às conquistas do governo Dilma e, acima de tudo, uma posição de que o Brasil não quer voltar atrás. Não quer voltar ao tempo em que o FMI monitorava a nossa economia. Não quer voltar ao tempo onde a desigualdade era muito maior ainda do que é hoje. Não quer voltar ao tempo em que o nosso país não olhava para as pessoas, em que o governo não via os cidadãos e as cidadãs. Mas é verdade também que o povo brasileiro, nesse momento, não quer apostar no escuro, não quer ter algum tipo de aventura que venha se tornar algo inconsequente para o nosso país. Os últimos dias foram muito importantes para que nós pudéssemos saber claramente quem são aqueles que estão comprometidos com esse legado conquistado por várias forças nos últimos 10 anos e aqueles que têm se contraposto a essa realidade. Aqueles que questionaram o Bolsa Família, que diziam que era o Bolsa Miséria ou que era uma política assistencialista. É engraçado que quando as más notícias surgem, a mídia brasileira se encarrega de rapidamente divulgar e dar a essas notícias ares de verdadeira hecatombe. No entanto, quando boas notícias vêm, isso vira registro de pé de página de jornal. Quando vira? O programa Bolsa Família foi agraciado ontem com aquele que é chamado o Nobel da área social. Um prêmio
do Instituto da Associação Internacional de Seguridade Social, uma entidade reconhecida por 157 países e que a cada 3 anos, após um estudo pormenorizado, escolhe a melhor experiência do mundo para a redução de desigualdade, para o enfrentamento da pobreza. E foi ontem divulgado o resultado em que o programa Bolsa Família é considerado um programa modelo para o enfrentamento à pobreza e o combate à desigualdade. Portanto, erraram aqueles que acreditavam que o Bolsa Família não iria dar certo. Uma pesquisa do IPEA, também divulgada ontem, mostrou que o Bolsa Família é responsável por 28% da redução das desigualdades em relação da redução do número de pessoas que viviam na miséria absoluta e em condições de fome. Portanto, mais um resultado a comprovar cientificamente, tecnicamente, que nós estamos avançando. Bom, mas eu quero principalmente me referir aqui ao movimento da política. Aliados históricos também desse projeto começam a fazer um caminho diferente, um caminho de questionar esse legado, essa construção que fizemos coletivamente e assumir claramente um discurso de oposição. Assim aconteceu em relação à aliança que foi celebrada entre o Partido Socialista Brasileiro e a ex-ministra Marina Silva, que assume agora, tendo como candidato o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, uma postura claramente de oposição ao projeto que ao longo desses 10 anos, inclusive com a participação do PSB, inclusive com a participação da ex-ministra Marina Silva, fazer com que o Brasil tivesse chegado à situação em que hoje se encontra, de inclusão de milhões e milhões de pessoas, de desenvolvimento econômico, de progresso, de redução de desigualdades. Naturalmente que numa situação como essa, no estado de Pernambuco, nós não poderíamos continuar a fazer de contas que nada tinha acontecido. Até porque o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, foi vítima nos últimos dias de um forte ataque feito pelo PSB, no sentido de enfraquecer as nossas bases, de cooptar lideranças e parlamentares do nosso partido, e, portanto, só resta ao PT hoje assumir uma posição de absoluta independência do governo que nós ajudamos a construir, que nós ajudamos a eleger em 2006, que participamos dele e que fazemos parte também dos sucessos que o governo de Pernambuco obteve ao longo desse tempo. Sem esquecer, inclusive, que boa parte do sucesso que Pernambuco tem hoje tem a ver com as parcerias que foram feitas entre o governo federal, por intermédio do presidente Lula, da presidenta Dilma e do governo estadual. São bilhões e bilhões de reais que foram colocados, investidos em Pernambuco pelo governo federal para obras importantes, como a Transnordestina, como a transposição, como a ida da refinaria para Pernambuco, o polo petroquímico, o estaleiro Atlântico Sul, a posição do governo de mudar a lei para permitir que a Fiat vá para Pernambuco, a duplicação de 3 rodovias federais, tantas e tantas e tantas ações que fizeram com que Pernambuco crescesse e que hoje são esquecidas e faz de conta que nada disso ocorreu. Por essa razão, um grupo de integrantes do PT, entendendo que não havia mais a mínima condição de permanecer no governo, tomou a posição de entregar os seus cargos e, ao mesmo tempo, propor ao partido que o partido como um todo tome essa decisão para preservar a sua dignidade, para preservar a sua autoestima,
para preservar o respeito dos seus militantes e dos seus filiados, sem qualquer posição sectária de se passar para o lado da oposição ou coisas assim, mas com certeza de afirmar um projeto de um partido que tem presença social, que tem representatividade social, que tem uma parcela importante do eleitorado em Pernambuco e que não vai ser destruído por quem quer que seja, que tenha um discurso de modernidade, mas que na prática faça aquilo que há de mais velho na política desse país, que é utilizar a força para dobrar aqueles que não aceitam as orientações e os ditames dos que se consideram donos da política de Pernambuco. Por essa razão, senhora presidenta, eu vim hoje a essa tribuna, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, mas para dizer que nessa tribuna, enquanto for eu aqui senador, serei uma palavra para defender a liberdade, para defender a democracia, para não ser capacho de quem quer que seja, para afirmar a altivez da nossa posição e da posição do nosso partido. Tenho dito, muito obrigado.